Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham. Que bom! Estamos iniciando mais uma edição do Você Precisa Saber. Esse programa é transmitido pela TV Manaim. E se você, por um acaso, está no YouTube e ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, mas também pode curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que esse assunto vai ser muito interessante e muitas pessoas precisam de saber desse assunto. O nosso assunto de hoje é venenos vegetais. Você já ouviu falar sobre isso? Venenos vegetais? Então, o nosso programa tem esse caráter. Você precisa saber, eu mesmo estou curioso para saber. E nós estamos aqui hoje com uma especialista. Ela é professora de botânica na Universidade de Brasília, também é membro da igreja da Asa Norte. A doutora Sara Caldas está aqui. A paz do Senhor, que prazer tê-la no programa. A paz do Senhor, pastor, a todos os ouvintes do programa. É uma alegria estar contribuindo aqui um pouquinho, né, com o que você precisa saber desse assunto tão importante sobre as plantas. É, isso mesmo. Vamos lá, já estou curioso, né? Vamos lá. Para começarmos, quando falamos em venenos vegetais, do que exatamente estamos falando? Toda planta tóxica é perigosa em qualquer situação ou tudo depende da forma de uso e da dose? Me fala, doutora. Vamos lá. Quando a gente está falando de venenos vegetais, é um paralelo que a gente faz com os venenos animais, né? Muito falamos dos venenos animais, falamos dos cuidados que a gente tem que ter com os animais peçonhentos e tudo mais. E de planta, muitas vezes a gente se descuida. Bem, o Senhor criou todas as coisas, criou as plantas, e elas estão existindo aqui conosco há muito tempo. E, de certa forma, o fato delas não poderem andar, né, e não poder se defender e esconder dos seus predadores, uma das defesas muito importantes das plantas é a defesa química. Então, elas são quimicamente preparadas para se defender, tanto de doenças quanto de herbívoros que querem comê-las, né? Então, elas produzem esses compostos que nós chamamos de metabolismo secundário ou de produtos naturais, que é a forma mais comum que a gente fala desses compostos, que não estão relacionados a ela crescer, a ela florescer, a ela frutificar. Está relacionado a ela se defender quimicamente. Então, é uma arma química que a planta tem para se proteger daquilo que quer fazer mal a ela. Sim. Então, esses produtos, eles são com esse intuito, né? E nós utilizamos eles há muito tempo, né? Para tanto medicamentos, como a gente vai falar adiante, como de várias formas a gente utiliza eles. É claro que a gente vai falar isso várias vezes aqui na nossa conversa, né? A diferença do veneno e do remédio é a dose, né? As plantas produzem isso em quantidades muito pequenas, mas se eu concentro isso de certa forma, isso realmente pode ser danoso para a nossa saúde. Então, nem todas as plantas são vilãs, mas as plantas, sim, todas produzem compostos químicos para se defender. Gostei dessa associação que a senhora fez, né? Que, na verdade, é um recurso que ela tem de defesa, né? Muito interessante. E, na verdade, no mundo animal também é assim, né? Muitos animais que são predadores, até mesmo perigosos para nós humanos, às vezes só tem essa reação feroz para se defender, né? Nós que provocamos isso, né? Exatamente. Então, é uma questão de defesa química, né? Que seja um veneno neurotóxico, como o caso, né, de uma cobra, algo assim, como as plantas também, né? O fato de você encostar numa ortiga, ela vai dizer para você que ela não gostou daquele toque, né? Te injetando aí uma histamina que vai te causar uma reação alérgica. Então, essas defesas químicas, elas são realmente para se proteger, né, tanto de uma ameaça de ser comida, né, como o caso de um herbívoro, ou de uma ameaça de uma bactéria, fungo, vírus, que também planta sofre com isso, né? Com certeza. Muitas pessoas recorrem a soluções naturais para controle de mosquito em casa, como plantas, óleos essenciais ou extratos vegetais.
quais desses métodos realmente funcionam e quais os cuidados que precisam ser observados, doutora? Ótimo. Não, a gente realmente contou esse assunto específico porque sempre é uma preocupação que a gente tem, né, dos riscos que a gente corre principalmente com a dengue, né, e com aquelas importunações de mosca doméstica. Então é um tema muito importante da gente trazer aqui, porque às vezes a gente encontra divulgações que não são confiáveis, né, ou que são eficazes, no sentido de, se eu tiver uma planta de citronela em casa, por exemplo, eu vou estar protegida da dengue. E aí eu posso descuidar de todos os outros cuidados que a gente recebe de orientação de água parada, de uso de repelente e tudo mais. Não, isso não é verdade. O princípio ativo que tem presente nessas plantas, né, então os produtos naturais que elas produzem, são importantes como repelente, sim. Né? Então, o citronelal, que é o princípio ativo que tem na citronela, por exemplo, vou dar o exemplo da citronela, que é o mais comum, ele é importantíssimo como repelente, tem um tempo de duração, né? Não fica vários minutos ativos, porque ele é volátil, então ele volatiliza, o cheiro confunde o mosquito, né? E ele não atinge, então, o alvo dele, que é a nossa pele. Ele tem um tempo, mas uma planta em si não produz quantidade suficiente, não tem cobertura de ação suficiente para proteger uma casa inteira, né? Então, não é o fato de eu ter um potinho de uma planta de citronela em casa, ou de sálvia, ou qualquer outra planta que tenha um aroma, né? Porque os aromas são gostosos para gente, né? De hortelã, de tudo, mas para os insetos é um terror. Eles realmente têm um pânico com esse cheiro desses óleos essenciais. Mas ele não é eficiente para proteger uma casa inteira, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter planta em casa, a gente tem que cultivá-las, né? Que elas são importantes para nosso bem-estar e tudo mais, porém, não é uma medida eficaz e eficiente para proteger uma família inteira da infestação desses mosquitos, né? Que são tão perigosos que, querendo ou não, é o bicho que mais mata no mundo, né? São os mosquitos transmissores de doenças. Pequenininhos, mas bastante letais, né? E no caso de moscas de cozinha, que nos importunam tanto, né? Tá bastante na moda a gente encontrar também algumas receitinhas caseiras usando plantas, né? Então, a gente tem ali o limão com cravo. E aí, a mosca não pousa, realmente ela não pousa durante alguns minutos, porque o eugenol, volatilizado pelo cravo, é um repelente importante, né? Um outro recentemente que eu usei aqui e testei, realmente foi bom, né? É a gente usar a cânfora, que também é um princípio, né, ativo de planta, juntamente com o cravo, álcool e um pouquinho de sal grosso, que funciona como um filtro, realmente repele as moscas, porque, de novo, princípio ativo de planta usado como repelente de insetos, né? Então, essas medidas caseiras, elas são eficientes, sim, né? Por um tempo curto, para algum momento ali que você está servindo um alimento e tudo mais, elas podem te ajudar a essa infestação de mosca não acontecer. Os repelentes, realmente, o mais recomendado é a gente usar aqueles que estão testados na indústria farmacêutica, que são liberados para uso, para nos impedir de contato com esses insetos que transmitem doenças tão importantes. As plantas, elas por si só, sem um princípio ativo isolado, concentrado e manipulado, elas não têm esse potencial de nos proteger num ambiente doméstico. Perfeito. Oi? Existe a ideia de que, por serem naturais, esses venenos vegetais não oferecem risco à saúde? Isso é verdade? E que tipo de acidente pode ocorrer com o uso inadequado dessas substâncias? Sim. Pois é, pastor, por isso que a gente faz esse paralelo com venenos animais, né? Muitas vezes a gente tem medo dos venenos animais e desconsidera os vegetais. Sim, eles oferecem riscos, né? De novo, a questão da dose é importante e da sensibilidade. Vou falar 3 riscos principais aqui. Um é de contato, né? Então, se eu tenho uma planta que eu não conheço, essa que é a questão importante, né? Que o conhecimento é importante. Então, se é uma planta que eu não conheço, o toque, a ingestão ou a inalação dessa planta, ela deve ser feita, né, com muito cuidado, ou não ser feita até a gente conhecer que planta que é. Então, essas são as três principais formas de contaminação e de intoxicação. Infelizmente, os grupos que mais sofrem, mais registros a gente tem no Ministério da Saúde, são crianças, né? Crianças e animais domésticos, exatamente pela questão do desconhecimento. Então, os contatos com uma planta que tem ali tricomas, né, que tenha pelos, que tenha possivelmente, no caso da ortiga,
que injeta essa substância que são tóxicos à pele, isso pode causar alergias locais e reações e choques anafiláticos, por exemplo, partindo por um extremo. A ingestão de plantas que a gente não conhece ali os princípios ativos, a gente pode estar ingerindo realmente compostos ricos em alcaloides, que são extremamente tóxicos, né, desde causar uma desenteria simples a uma complicação maior. E se a gente fala de inalação, a gente tem aí uma planta clássica, né, muito conhecida e muito comum no Brasil, que é a simples mandioca, né? A mandioca, quando sofre dano, ela libera, então, ela pode vir a liberar ácido cianídrico, né? Cianeto na sua forma volátil, e a inalação desse cianeto é extremamente tóxico. Então, as plantas realmente, quando a gente não conhece, né? Como a gente não sabe manipular, é claro que a manipulação da mandioca existe todo um cuidado, né? Para ser feito em ambiente aberto. O cozimento dela elimina completamente a enzima que faz essa liberação do ácido cianídrico e depois a volatilização do cianeto. Então, até as comunidades tradicionais indígenas já sabem como manipular essa planta sem oferecer o risco da inalação desse composto tóxico, né? Mas essas 3 principais vias de intoxicação são as mais comuns e, infelizmente, as maiores vítimas disso são realmente o público infantil e os animais domésticos, né? Que também podem sofrer esse risco de se alimentar ou tocar ou inalar essas plantas e causar algum tipo de intoxicação. Perfeito. No dia a dia, sem perceber, já convivemos com venenos vegetais em produtos que usamos rotineiramente, verdade. Poderia citar exemplos presentes em inseticidas, medicamentos ou até em itens de higiene? Posso citar alguns exemplos, sim. A gente realmente convive com eles há muito tempo, né? Um exemplo que eu sempre uso em sala de aula é uma questão histórica, né? Então, as grandes navegações lá no século XV, elas foram motivadas exatamente para buscar princípios ativos de planta que eram usados como conservantes, né? Os condimentos não é porque o pessoal gostava de comida bem temperada, não. Os temperos, eles são conservantes. Conservantes de quê? Eles são controladores de crescimento de bactérias, de fungo e alimentos. Numa época que não tinha refrigeração, né? Que a gente faz muito bem isso hoje com a nossa geladeira. Mas os condimentos e todos esses temperos, né? Então vem a pimenta, o cravo e aí vai, né? Nos moscarda, todas as outras plantas, elas são realmente muito importantes no controle de bactérias, de fungos que crescem em alimentos, né? Então a gente já utiliza isso há muito tempo. Mas um exemplo de inseticida, por exemplo, que a gente utiliza bastante, né, são os piretroides. Então, eles foram retirados de flor de crisântemo, né? Então, o princípio ativo de uma flor, que tem um cheiro muito característico, foi extraído, isolado, sintetizado, e hoje a gente conhece a dose certa que a gente pode usar como um controle importante de inseticidas, né? Um dos medicamentos que eu acabei comentando aqui, né, um muito comum, né, o ácido salicílico, por exemplo, né, foi tirado de planta. Hoje ele né, o ácido acetil salicílico, que a gente usa como medicamento, ele foi retirado do princípio ativo, né, inicial de uma planta chamada Salix, por isso que ele leva esse nome, né, que era muito utilizada para dor de cabeça e abaixar a febre. E também tem o Taxol, né, que é um antitumoral muito utilizado em quimioterapia, que foi retirado de uma planta porque ele para a divisão celular, né? Então, o princípio ativo que a planta produz, que caso você venha ingerir, a divisão celular fica parada, né? Ou a bactéria, o fungo, a doença que vier atacar essa planta. E um último exemplo, o produto de higiene, tudo que é cheiroso, né? Tudo que a gente usa, né? Tanto na nossa higiene pessoal quanto na limpeza de casa, que tem cheiro, é bem possível que isso veio extraído de algum princípio ativo de planta. Então, se a gente tem um mentol que usa na pasta de dente, né? Se eu tenho um extrato de camomila que acalma a pele e é importante para vários outros fins, né? E todos os extratos vegetais e óleos essenciais são extraídos de planta. Então, extraídos, concentrados, manipulados, né? Formulados de tal forma que a gente conheça a dose, conheça a melhor forma de utilizar e a gente se beneficia aí desse bem-estar, né? De todo esse conforto que esses princípios ativos trazem, usado da forma correta, né? Muito bom. Eu acho que nós vamos ter que fazer mais uns programas, hein, doutora?
porque o assunto é interessante, hein? Estou gostando, hein? Então, para encerrar, que o nosso tempo é meio curto, que mensagem de conscientização a senhora deixaria ao público sobre o uso responsável de plantas e substâncias vegetais, equilibrando os benefícios com os riscos envolvidos? Muito bem, pastor. Acho que a mensagem final, assim, que eu queria deixar com essa minha singela contribuição aqui com o programa é de nós entendermos, né, que as plantas são seres bastante complexos, apesar delas não se mexerem, delas não se falarem, não se expressarem de uma forma que a gente consiga ver, elas não só fazem parte da paisagem, né? Elas estão aqui, né? O Senhor as criou para, inclusive, nós usarmos de todos os seus benefícios, mas elas também precisam se defender. Então, elas também são seres vivos que precisam, no ambiente, estar lutando o tempo todo, né, com os micro-organismos e com os herbívoros e tudo mais. Então, lagarta, né, causa grande prejuízo, formiga chega e come a planta inteira, né? Então, ela precisa estar se defendendo. E Homem, né? o princípio ativo da planta é como uma guerra química, né? É como ela poder se defender quimicamente. E o segundo ponto, ou seja, entender que a planta é um ser que está produzindo isso para se defender, é a gente entender o conhecimento, né? Então, hoje tem muito de uns movimentos de, vamos comer tudo que a gente encontrar pela frente, né? Que são o uso das plantas não convencionais. Não é interessante a gente fazer isso sem a gente conhecer previamente, né? Então, um exemplo clássico que a gente tem é o tomate, né? O tomate, quando os europeus chegaram na América, ele era extremamente tóxico, muito tóxico. E aí, ao longo desses anos, a gente foi melhorando ele através da seleção genética para que a gente pudesse ter uma fruta hoje, né? Um tomate como uma fruta comestível, sem causar a toxicidade que ela causava com o tomate original, né? Então, a gente vem melhorando as plantas e as frutas ao longo do tempo para que elas sejam bonitas, doces, né? E menos tóxicas, né? Mas se a gente não conhece, então a palavra-chave é o conhecimento. Se a gente não sabe que isso foi, de certa forma, tratado para diminuir os efeitos tóxicos, não consuma, não ingira, não venha ingerir, não venha tocar e não venha cheirar, né? Porque são as 3 principais vias de intoxicação. E o cuidado com as crianças, né? Principalmente com os animais domésticos, para que a gente não tenha planta em casa, no ambiente escolar, que a gente já conheça que tem uma certa toxicidade, porque elas são curiosas. E essa curiosidade pode levar, então, à retirada de uma folha, a colocar isso na boca, né? Ou fazer qualquer outro tipo de brincadeira com essas plantas, e elas estarem acessíveis ao público infantil que tem esse desconhecimento, é um risco. E existe essa estatística realmente contabilizada, que é o público mais vulnerável, mais suscetível a esse tipo de intoxicação, né? Mas não é para ficar com medo das plantas, né? É para continuar admirando, porque são obras da criação do Senhor. Elas são, a gente, né? A base da nossa alimentação, de tudo vem delas. Mas a gente ter esse respeito e esse entendimento, né? De que as plantas, elas também podem oferecer risco, principalmente aquelas plantas que a gente não conhece, né? Então, era essa a contribuição que eu queria deixar aqui para o programa, para a gente ter esse olhar, né, da planta como um ser vivo, como um ser que está ativo e que está o tempo todo tentando se proteger, né? Até protetor solar a planta precisa produzir, né, para se proteger dos raios solares. Então, é um ser realmente muito incrível e esses venenos a gente está aí usando, né, para vários fins e regulando a questão da dose do veneno e do remédio, né, que é o principal deles. Então, até um chá de uma planta que eu não conheço, fica aqui também meu alerta. Muito cuidado, né? Não é toda planta que a gente pode fazer esse tipo de extração. Dependendo da quantidade de planta que eu tenho, eu posso ter um efeito contrário daquilo que eu estava esperando, né? Então, só fica esse alerta, pastor e os demais aí participantes do programa, sobre essa importância da gente conhecer as plantas, né? Antes de utilizá-las para diversos fins, porque elas são seres incríveis, mas com essa diversidade muito grande de princípio ativo, né? Muito bom. É tanto esse conhecimento importante que eu acho que eu vou admirar mais as plantas hoje. Então, missão cumprida. Missão cumprida, com certeza. A ideia é exatamente essa. Vamos olhar para elas com um olhar um pouquinho mais crítico. Mas olha, em casa eu tenho uma experiência. Minha esposa tem um pé de jabuticaba plantado num vaso e produz o tempo inteiro. Já tem anos que ela tem lá, né?
E de vez em Sim. quando ela bate papo com a jabuticaba, ela conversa com ela. Opa, esse pode ser um outro programa, viu? É. Porque as plantas escutam. E ela fala, e eu acho que funciona mesmo, porque de vez em quando ela conversa com a planta. Eu falei assim, ó, eu acho que se alguém ver vai vai ficar preocupado. Eu falei, mas Elas escutam. né? Elas sentem o toque, né? Então, se eu escutar, a gente já tem várias evidências disso, de botar ela para escutar uma lagarta comendo a folha e ela começar a produzir composto de defesa, É mesmo? sem ela estar sendo comida. Então, ela escuta que a lagarta está comendo. E o toque também, né? É outro ponto importante. Tem muita gente que gosta de fazer carinho em planta e ela sente, e ela muda o padrão de crescimento a partir do toque. Que bom. Então, tem muitas coisas aí para a gente descobrir desse mundo maravilhoso das plantas. Eu acho que hoje eu vou bater o papo com a jabuticaba dela hoje. Doutora, muito obrigado aí. Vamos pensar no próximo programa, tá bom? Foi um prazer tê-lo no programa. Prazer é todo meu. Pai Tá bom, Senhor Pai Jesus. E você, gostou do assunto? Eu adorei. Então, o que você faz? Pode curtir, pode comentar e pode compartilhar, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam saber o que nós aprendemos hoje, tá bom? Encontramos novamente na próxima edição do Você Precisa Saber. A paz do Senhor a todos. Você precisa saber.